Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia pela Rede TV, com a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho. Eu sou Luiz Flávio Durso e estamos recebendo hoje a primeira presidente de um tribunal militar no Brasil. Em 200 anos da Justiça Militar, pela primeira vez nós tivemos uma mulher integrando aquela corte militar e presidindo esse tribunal. Trata-se da ministra Maria Elizabeth Rocha, a quem damos as boas-vindas. Um prazer recebê-la, ministra. Muito obrigada, Tudorf. O prazer é todo meu estar aqui. Ministra, para começarmos essa nossa conversa, sendo uma mulher, e hoje o programa vai falar bastante sobre a questão da mulher na área jurídica, nós iniciaríamos sabendo da sua origem. A ministra nasceu onde? Eu sou mineira, de Belo Horizonte, nasci nas Gerais, né, e filha e neta de advogados. Minha mãe foi servidora do Tribunal de Justiça. Lá em Minas mesmo? Lá em Minas Gerais. Então, eu tenho uma longa história, né, ligada a Belo Horizonte, ligada às minhas raízes e ligada também à advocacia, ao direito. A sua infância foi morando com os pais? Toda em Belo Horizonte, morando com meus pais, né? Fui aluna do Sacré-Cœur de Marie e cresci praticamente, passei toda a minha infância e adolescência em Belo Horizonte e finalmente me mudei para o Rio de Janeiro com 24, 25 anos, quando eu fui aprovada no concurso de procuradora federal. Mas aí já estava formada. Aí eu já tinha me formado. E o curso de Direito, a ministra fez onde? Na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. E outro dia, recentemente, eu voltei para examinar uma banca de doutorado e tive uma grande emoção, porque a PUC está tombada e não se pode mais mudar a fachada. Então, eu tive a sensação de ter voltado ao meu passado. Como é bom, né? né? Muito bom, muito bom. Eu guardo muitas boas lembranças da minha época de estudante, né? Havia um ex-presidente da OAB São Paulo, Raimundo Pascoal Barbosa, e ele dizia assim para os alunos: meninos, meninas, o direito se aprende na sala de aula, mas a vida se aprende no pátio. É verdade. A convivência acadêmica é extraordinária. É verdade. Né? E são laços que nós formamos para o resto da vida, né? Verdade. É muito bom. Eu tenho muito boas lembranças. Como é que nasce a vocação para o direito? Eu acho que ela nasceu no meu DNA, eu acho que veio no meu sangue, não é? Porque, como eu disse, eu sou filha, eu sou neta, né? Tenho tios, avós, que todos eram advogados. E meu pai era um advogado militante, absolutamente apaixonado pela advocacia, não é? Foi presidente do Clube dos Advogados em Minas Gerais, não é? Era assim, um leitor voraz e um homem que realmente se dedicou ao direito. Então, eu acho que eu herdei dele. Por outro lado, minha mãe, não é, que não foi apenas uma dona de casa, também foi uma servidora pública, trabalhou muitos anos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se aposentou por lá. Eu cresci, né, subindo as escadas, né, do Tribunal de Justiça de Minas, que era um prédio maravilhoso, tombado na Avenida Afonso Pena. Então, eu cresci no meio dos processos, né, conversando com os juízes, com os desembargadores, com os advogados. Então, eu acho que isso foi tão natural para mim, foi tão espontâneo, que eu nunca tive dúvidas, não é, que eu queria realmente estudar o direito. Eu fiz também vestibular para a filosofia e eu me arrependo de não ter feito os dois cursos juntos, porque eu acho que um complementaria o outro. Mas, enfim, eu não posso reclamar, eu acho que o direito... Por que filosofia? Porque eu acho que a filosofia complementa, né? A filosofia é a fonte do saber, de todo o pensamento, né? E ela complementa qualquer ciência, não humana apenas, mas exata. Os grandes matemáticos eram todos filósofos. Spinoza, não é? Todos eles eram amantes do pensamento abstrato. E eu acho que a filosofia te ajuda, inclusive, a lidar com a abstração, e a lei é uma abstração. E acho que seria muito importante eu ter feito esse curso, mas isso é um dos arrependimentos que eu guardo na minha vida, porque eu passei na FAFIS, que era a Faculdade Federal, né, e poderia ter cursado, mas acabei optando por fazer só o direito. Ministra é muito moça, ainda tem muito tempo para fazer muita coisa. Não, esse tempo já passou. Aí eu me dediquei integralmente ao direito. O direito tem uma coisa muito interessante. Eu tive uma aluna
ela tinha 72 anos, era uma freira. E os alunos, os colegas diziam, mas por que a senhora está fazendo o curso de Direito? A senhora é freira, está com 72 anos. Ela diz, porque eu estou aqui ganhando conhecimento, uma vez, se tiver oportunidade, eu consigo ajudar alguém. Quer dizer, é uma lição de Com vida, certeza. né? E a mulher, em especial, hoje no Brasil, tem buscado um espaço muito grande. Aliás, a ministra falou uma coisa que me chamou a atenção. A sua mãe sempre trabalhou. Sempre trabalhou. E nós estamos falando de que década isso? 60, eu nasci em 60. Onde esta atividade profissional de mulheres Não já era representava um pioneirismo. Com não? certeza. A minha mãe é meu grande exemplo. A minha mãe sempre foi uma mulher muito corajosa, muito empreendedora e sempre me ensinou, né, a ser independente e a dar valor aos estudos. Ela teve um casamento feliz com meu pai, mas antes disso, antes de ser esposa e mãe, ela sempre me mostrou que o caminho era vamos dizer assim, eu me tornar uma pessoa autossuficiente. A autossuficiência te proporciona uma série de condições favoráveis. Ficar feliz num casamento, ter filhos, né? Passar esses exemplos para os filhos. Então, minha mãe me deu essa lição de vida, uma lição que eu levo, né, e guardo com muito carinho, porque eu acho que foi muito importante na minha trajetória. Essa independência pelo conhecimento, né? A independência pelo conhecimento, porque é a maior herança que um pai deixa a um filho. É verdade. E que ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Depois do curso de Direito, a ministra continuou os estudos. Sim. Eu sou uma acadêmica. Eu costumo brincar dizendo que eu estou magistrada, mas eu sou uma professora. Né? E o que aconteceu, eu saí da faculdade, me formei na graduação e aí eu fui fazer, né, um curso de pós-graduação na Universidade Federal de Minas em Direito Constitucional. E lá eu terminei, passei no meu concurso, fui embora para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro, né, eu fui aceita, logo 2 anos depois, né, que eu estava morando lá, eu fui aceita pelo professor Jorge Miranda para fazer o meu mestrado na Universidade de Lisboa. E aí eu fui, terminei o meu mestrado lá, voltei e já, né, fiz o concurso para a prova de doutoramento na Universidade Federal de Minas, porque eu achei que era mais fácil, né, fazer tudo concatenado. Aí eu não perdi o pique e, afinal de contas, eu acabei fazendo escolhas trágicas, né? Eu posterguei a maternidade para poder ficar estudando. Foi a escolha, a opção que eu fiz. E aí eu não queria perder o ritmo. E assim foi. Então, com 40 anos, hoje os garotos são doutores com 30. Eu fui doutora com 40, mas na minha época era diferente. O mestrado durava o doutorado durava 6 anos, o mestrado durava 4 anos. Agora os períodos encurtaram, mas de uma certa maneira eu até consegui, né, dentro do período dos prazos que eram dados na época, terminar com uma idade ainda relativamente jovem. Né? No que diz respeito a esse permanente estudo, que é uma opção que, quando o jovem faz a opção pelo direito, necessariamente ele vai estudar até o último suspiro da existência. Com certeza. É importante também dizer aos jovens que estão nos assistindo que o direito, ele, por ser dinâmico, ele exige esse estudo permanente. E o mercado de trabalho, pelo menos no que diz respeito à advocacia, alguns dizem que está saturado. Mas é um equívoco, porque ele pode estar saturado para quem não estuda. Exatamente. Agora, aquele que continua estudando, o mercado vai se abrindo. Com certeza. E ainda nós temos muitos que fazem pós-graduação, muitos que fazem o mestrado, nem tantos que fazem o doutorado, mas precisa continuar. É fundamental. O direito exige isso, não é? E é impressionante como o direito, a ciência jurídica, se transformou da minha época dos bancos de graduação até hoje. O direito internacional público era chamado um tiro de canhão no ar. Ele era comparado com um tiro, porque não tinha eficácia. Quem poderia dizer, quem poderia imaginar que em menos de 50 anos
o direito internacional teria uma proeminência tão grande, né, com os blocos com os blocos que se formaram de integração, a Comunidade Europeia, que já existia, o Tratado de Roma, que fundou a União Europeia, de 1950, mas mesmo assim não adquiriu todo esse protagonismo que hoje nós vemos. Então, o direito ele se transformou muito e claro, questões que nem eram pensadas antes, como a questão do biodireito, né, da diversidade ambiental, da diversidade cultural, todos esses bens jurídicos que não eram até então tutelados, passaram a ser cogitados pela ordem jurídica como uma forma até de salvar a humanidade. Porque se nós não nos precavermos, nós não vamos ter um planeta para viver. A questão da invasão cibernética pode devastar nossas vidas. Então, é importante, né, que o jovem e que todos nós, mas sobretudo essas novas gerações que estão se formando agora, acompanhem, e só podem acompanhar com o estudo, com o conhecimento, a evolução do direito, que é muito interessante e acho que muito instigante também. Ministra, é casada? Sou casadíssima, felicíssima, há 30 anos. Quantos filhos? Não tive filhos, mas tenho filhos? 2 enteados. Né? Tenho 2 enteados, o primeiro casamento do meu marido. E algum na área do direito? Sim, o Rodrigo Bastos, ele foi meu aluno na Faculdade Cano Mendes, em Ipanema, no Rio de Janeiro, e hoje ele é assessor no Tribunal de Justiça do Amazonas, do desembargador Flávio Pascarelli, foi advogado militante durante muitos anos. Então, tem continuação. Que bom. No que diz respeito a esta formação, a ministra fez os cursos de pós-graduação e, nesse período, já estava advogando? Sim, eu advoguei. Eu advoguei durante um certo tempo, na advocacia privada, não é, com vários professores que eu tive a honra de ser convidada por eles, né? O professor Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, o professor Juventino Gomes de Miranda Filho. Eu trabalhei com meus professores, então eu aprendi dentro e fora da sala de aula. Foi um privilégio para mim. E depois eu passei como procuradora federal, então eu fui ser advogada do Estado, fui ser advogada da administração pública indireta. E fiquei neste cargo durante 25 anos, até ir para o STM, para o Tribunal Militar. Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. É importante também destacar este leque de opções que a carreira jurídica propicia para quem por ela vem optar. Além da advocacia, os concursos para as carreiras jurídicas, para o Ministério Público, para a magistratura, para a procuradoria de órgãos públicos, procuradoria do município, do Estado, da União, e sem falar nesta base que serve para todas as profissões. Né? Efetivamente, o direito tem esse... Eu acho que nenhuma profissão como a jurídica propicia àquele que se forma, não é, tantas possibilidades profissionais. Eu acho que o direito, ele, como o senhor mesmo colocou, ele oferece uma gama de atividades que nenhum outro curso poderia oferecer. Então, tem a magistratura, tem a advocacia pública e privada, a magistratura também tem vários leques, a magistratura trabalhista, a magistratura estadual, federal, militar. Enfim, é uma opção tão vasta que não há como dizer que o direito ele está desgastado, ele está superado, o mercado de trabalho, né, está saturado. Não é possível, porque o Estado sempre necessita de pessoas qualificadas, porque o direito ele faz parte da nossa essência. Sociedades civilizadas, né, sociedades que são saudáveis, regem-se por um contrato social. E quem dita as normas do contrato social são os advogados, são os operadores de direito, são os magistrados, enfim, o Ministério Público, são todos aqueles que trabalham em prol de uma construção de uma civilização melhor, porque o direito é um marco civilizatório entre os homens, né? Isso mesmo, buscando a harmonia, a paz. Com certeza. E por que o direito constitucional? O que gera esse interesse, uma vez que o direito é tão vasto, o direito constitucional foi o seu foco de interesse nos estudos. Sempre foi. Né? Porque o direito constitucional é interdisciplinar. Por meio do direito constitucional, posso estudar a história,
a ciência política, a ciência jurídica. Então, o direito constitucional me proporciona, né, uma infinita possibilidade de conhecimento. E isso me agrada demais. Por exemplo, o meu mestrado, né, em Portugal foi em ciências jurídico-políticas. Não foi propriamente no direito constitucional. E eu fui orientada talvez pelo maior constitucionalista, o professor Canotilho também é um grande constitucionalista, mas eu fui orientada pelo professor Jorge Miranda porque eu estudei em Lisboa, eu não estudei em Coimbra. Então, eu tive essa sorte imensa e me orientou com acuidade, com cuidado. Foi uma tese de 600 notas de pé de página, onde eu tinha me esquecido do Marechal Lott como candidato à presidência da República. O professor Jorge Miranda, nessas 600 notas, observou e apontou para mim. Então, foi muito bom todo esse estudo. Então, o direito constitucional, além de ser o ramo básico do direito, né, a fonte primária de todos os outros ramos, ele também tem essa questão da interdisciplinariedade. Então, quando você estuda história, quando você estuda, né, o pensamento político, o direito constitucional está imbricado. E ele realmente me agrada demais. Eu posso, por meio do direito constitucional, dialogar com várias outras áreas de conhecimento. Sim, muito interessante. Agora, eu não vou perguntar porque me parece óbvio. A ministra sempre gostou de advogar, né? A advocacia sempre lhe trouxe satisfação. Sempre gostei. Eu acho que, no fundo, eu nunca deixei de ser uma advogada, porque eu realmente enfrento um bom combate quando eu quero defender meus votos, quando eu quero defender minhas posições no tribunal. Por isso, eu considero o 5º Constitucional tão importante, porque o 5º propicia, dentro de um tribunal, uma visão multifacetada dos magistrados. Então, é importante ter, sim, um membro do Ministério Público, outro da advocacia, outro da magistratura, para que essas várias visões possam se confrontar para chegar ao melhor direito. Eu sou uma defensora do 5º, participei da comissão do 5º Constitucional, entrei para o STM pelo 5º Constitucional e acho que é fundamental a preservação dessa instituição, porque ela areja o Poder Judiciário. Só para esclarecer aos nossos telespectadores, o 5º Constitucional é uma disposição que disposição constitucional, que estabelece que os tribunais no Brasil, 1/5 dos seus integrantes, eles são indicados pela advocacia ou pelo Ministério Público. E é por isso que a ministra, que veio da advocacia, passou depois a integrar um Tribunal Superior Militar. Mas o viés do 5º Constitucional, a justificativa, a sua razão de ser, é exatamente como a ministra colocou, desta visão multifacetária, onde as experiências se complementam para buscar um melhor julgamento. Exatamente. E é uma característica genuinamente brasileira, o 5º Constitucional. Pois é, mas é uma jabuticaba deliciosa, né? Muito bom. Nessa linha, ministra, depois de advogar, e nesse período também, porque enquanto advogava, a ministra participou da Ordem dos Advogados do Brasil, integrou comissões importantes. Inclusive, depois que eu já integrava a AGU, eu participei também como advogada pública. Uhum. Uma das comissões foi exatamente a comissão... de Estudos Constitucionais, sob a presidência do grande professor Paulo Bonavides. Né? Também integrei a comissão do 5º Constitucional, doutora Cléia Carpe era a presidente na época. Então, eu tive também um contato muito íntimo, muito intenso com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vejam, lecionando, advogando e tendo atividade na OAB, atividade institucional, inclusive. Este conjunto faz, num dado momento de sua vida, despertar a vontade de integrar a magistratura. O que foi que deflagrou tudo isso? Para usar um termo da área militar, qual foi o gatilho para essa vocação surgir? Na verdade, eu acho que foi uma conjunção de fatores. Né? Eu trabalhava na Casa Civil da Presidência da República, porque a Casa Civil não tem um quadro próprio de servidores.
Então, eu trabalhava na subchefia para assuntos jurídicos, o presidente Toffoli me convidou, ele era o subchefe da época, e lá eu tive a oportunidade de conhecer, né, vários temas que até então eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar. Foi muito bom. Então, eu lidei com questões de direitos humanos, a questão da violência contra a mulher, a implantação do Disque Denúncia, participei da OMC, do painel na OMC sobre a controvérsia dos pneus usados e recalchutados, que o Brasil, se confrontou bravamente, duramente com a União Europeia, com os Estados Unidos, e eu acho, até posso dizer que saímos vitoriosos desse embate. Pode explicar um pouquinho para o telespectador o que esse foi grande embate dos pneus usados? Isso foi realmente um trabalho muito gratificante que eu pude exercitar, porque, na verdade, o Brasil, né, ele importava do Uruguai e do Paraguai pneus usados e recalchutados, que não eram usados ou recalchutados, eram carcaças de pneus. E pneus é um problema ambientalmente seríssimo, porque o pneu não é autodegradável, ele leva séculos para poder se degradar. Então, você fala, mas pode-se usar o pneu para poder colocar na manta asfáltica. Não é bem assim, porque para colocar na manta asfáltica, a borracha, ela só pode ser dissolvida uma única vez. E tem que ser indústrias móveis, porque tem que ter uma granulometria muito pequena para poder colocar, e depois que a manta também se desfaz, o pneu está ali, a borracha está ali. Então, o Brasil tinha perdido, né, uma controvérsia na época, dentro do Mercosul, para o Uruguai e Paraguai, né, que conseguiram, nessa controvérsia, vigorava na época o protocolo de Brasília, as decisões eram inapeláveis e irrecorríveis, e o Brasil foi confrontado a importar esses usados, porque a proibição era geral. E, por questões políticas, por decisão do Ministério das Relações Exteriores, resolveu cumprir o laudo, não é? Ao invés de pagar em sanções econômicas. Foi o que bastou para a União Europeia, né, para os Estados Unidos, para o Japão, enfim, para os países ricos alegarem sob a égide do GATT, da OMC, né, a cláusula da nação mais favorecida. E entraram, então, com uma controvérsia contra o Brasil, dizendo que o Brasil havia aberto para o Uruguai e Paraguai, mas não abria a importação dos recalchutados e usados para os demais. E o embate foi muito grande. Na época, eu lembro que nós levamos a ministra Marina Silva, que era a ministra do Meio Ambiente, para mostrar que pneu era um problema ambiental seríssimo, e não somente ambiental, mas também de saúde pública, porque o pneu ele é vamos dizer assim, um repositório de lava, de mosquito, que pode se desenvolver na primeira chuva e trazer uma série de doenças que já tinham sido erradicadas do Brasil. Uhum. O fato é que eu participei do painel, né? Já no órgão de apelação, eu já estava no tribunal e não pude participar. Mas nós fomos vitoriosas, porque nós provamos, né, que na época o protocolo que vigorava, nós cumprimos uma decisão internacional, o protocolo que vigorava era o protocolo de Brasília, então a decisão do Mercosul não era recorrível, não era apelável, e as questões que foram discutidas foram só comerciais, não se cogitou, né, em saúde pública e nem em questões ambientais, em danos ao meio ambiente. E nós fomos vitoriosos. Posteriormente, houve uma apelação, né, para o órgão de apelação da OMC, e aí eu também acho que a vitória ainda foi maior, apesar de alguns entenderem que foi uma derrota, eu acho que foi uma vitória, no sentido de que a OMC determinou ou o Brasil abre para todos ou o Brasil fecha para todos. E era exatamente o que, no fundo, todos queríamos. Se buscava. Que queríamos, nós não podemos descumprir a decisão, né, do Mercosul, porque se buscava fortalecer o Mercosul na época, e uma decisão, o Brasil como maior integrante do bloco poderia até fragilizar, né, todos os arbitramentos que fossem feitos. Não havia um tribunal permanente de revisão como há hoje, mas no final, quer dizer, eu acho que o Brasil acabou sendo vitorioso, porque nós fechamos as importações, até onde eu sei,
não sei como está hoje, mas até onde eu sabia, nós fechamos as importações para essas carcaças de pneus, porque eram carcaças de pneus, não eram pneus recastados e usados. E deixamos de ser o lixo do mundo, porque foi aquilo que nos transformou, né, essas importações. E esse episódio também despertou a vocação para... Não, eu trabalhei com quilombolas, porque eu participei da regulamentação do decreto dos quilombos, do artigo das ADCTs, que previa a regulamentação. Então, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com questões de direitos humanos, e aí eu vi que a advocacia é muito importante, não é? O Ministério Público também, mas quem efetivamente bate o martelo e diz qual é o direito é o magistrado. É o magistrado que tem esse imenso poder de restaurar, né, dignidades violadas, de restaurar a justiça, né, e de dar a cada um que é seu. E eu nunca imaginei, doutor Durso, que eu fosse gostar tanto da magistratura, porque como eu sempre fui uma acadêmica por vocação, eu pude, dentro dos meus votos, construir as minhas teses, defender as minhas teorias, né? Então, eu realmente me encontrei como magistrada e eu sou muito feliz no tribunal. Naquele momento da decisão para disputar o 5º Constitucional, naquele primeiro momento já aconteceu a opção por um tribunal militar? Aconteceu. Na verdade, o 5º Constitucional do STM é um pouco diferente dos demais tribunais superiores, porque o STM tem uma composição híbrida, nós chamamos de escabinato. São 10 ministros militares e 5 civis. Dentre esses 5 civis, 3 são oriundos da advocacia, um somente da magistratura militar e um outro, né, do Ministério Público Militar. Os demais todos oficiais generais do último posto e patente, né, são generais de 4 estrelas. E aí, quando surgiu essa oportunidade, né, na verdade, a indicação ela é como a do Supremo Tribunal Federal. É livre escolha do presidente da República. O candidato, o indicado pelo presidente, ele é sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois o nome é ratificado ou não pelo plenário do Senado Federal. Então, essa oportunidade, abriu-se uma vaga para advogado no STM. Eu tinha um conhecimento por força, né, do casamento, meu marido é general, então eu conhecia o STM, não são todos os operadores do direito que sabem o que é a Justiça Militar Federal, e eu me interessei, então, em postular uma vaga. E aí eu fiz um trabalho junto às academias, junto aos professores, apresentei meu currículo e acabei, né, depois de um longo processo de escolha, que levou 1 ano e meio, acabei sendo a primeira mulher a ser indicada para compor a Corte de Justiça mais antiga do Brasil, que foi criada em 1808, não em 1964, como muitos pensam erroneamente, e eu fiquei muito feliz, porque... Em mais de 200 anos, a primeira mulher a integrar uma corte militar no Brasil. Isto, sem dúvida nenhuma, já é um marco, reitero, de pioneirismo. Mas chegar à presidência dessa corte, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque eu, nesse instante, vou pedir um minutinho para a ministra. Só um detalhe que eu gostaria de dizer, eu fui nomeada no Dia Internacional da Mulher. Também vamos falar sobre o papel da mulher, o empoderamento da mulher, que tem aqui na pessoa da ministra um grande exemplo. Eu vou pedir um minutinho a todos vocês, esse é o Data Vênia, e voltamos já já. Fique conosco. Estamos apresentando o Data Vênia. Estamos de volta com o Data Vênia e hoje recebendo a ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar. Esta ministra que é uma pioneira, operosa advogada, que ascendeu pela via do 5º Constitucional a esse tribunal. A primeira mulher em mais de 200 anos de justiça militar no Brasil. E falávamos, antes do nosso intervalo, sobre a própria justiça militar. A ministra fez a opção pela justiça militar, que parte, inclusive, de brasileiros sequer sabem da existência da justiça militar.
E eu começaria perguntando sobre a competência. A Justiça Militar tem, no Brasil, qual competência? Cuida do quê? A Justiça Militar julga os crimes militares definidos em lei. É o que a Constituição estabelece. E os crimes definidos em lei são aqueles que estão estipulados no Código Penal Militar e agora, por força de uma nova lei que foi editada no final do ano passado, também, né, aqueles crimes que estão tipificados na legislação penal comum, mas que guardam, de uma certa maneira, correlação com atividades militares, para dizer de uma forma mais simples. Nós também temos a competência para julgar não apenas os militares, mas os civis, que atentam contra a administração militar, as Forças Armadas, enfim, contra aqueles bens constitucionais que basicamente são a hierarquia e a disciplina que estão dispostos dentro da Carta Magna. Diferentemente das justiças militares estaduais, que só julgam bombeiros, né, e policiais militares e não julgam civis, a Justiça Militar Federal, não é, ela tem uma competência mais ampliada a despeito dos nossos códigos, tanto o processual penal quanto o penal, serem o mesmo. Serem o mesmo, mas para explicar bem pontualmente essa questão, trata-se do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Eles regem o procedimento e as condutas, tanto no âmbito da Justiça Militar Estadual quanto da Federal. A competência da Justiça Militar Federal, Tribunal Superior que a ministra integra, é para todo o território nacional. Todo o território nacional. No caso da Justiça Militar Estadual, é só naquele estado. Todavia, me parece que nem todos os estados têm Justiça Militar Estadual. Somente três. O estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Minas Gerais. São os três. Nos demais, existem auditorias na primeira instância e os recursos vão para os tribunais de justiça e depois para o Superior Tribunal de Justiça, dependendo da matéria. Não é? Os nossos, ao contrário, nós temos auditorias militares federais, os recursos são para o Superior Tribunal Militar, porque não existe uma corte intermediária, não existe uma corte de apelação entre o Superior Tribunal Militar e a primeira instância. Então, nós funcionamos, né, de uma dupla maneira. Temos competências originárias para julgar, por exemplo, habeas corpus, os crimes cometidos pelos generais, almirantes, brigadeiros. Existe o foro, não é, que é o foro da justiça, do próprio STM para processar e julgar as ações, e também funcionamos como uma corte de apelação, onde inclusive revolvemos a matéria fática, né, e não apenas a jurídica. E das nossas decisões, os recursos vão para o Supremo Tribunal Federal e não para o STJ. A não ser quando há conflito de competência, aí quem decide é o FTJ, mas normalmente são todas para o Supremo. Uma questão que tem trazido uma ampla discussão, um debate, ganhou a opinião pública, essa questão, diz respeito à atuação da intervenção das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Uhum. E é uma discussão com relação a uma certa proteção que se busca para o militar naquela atividade, que principalmente militar não deve cuidar de segurança pública. Absolutamente, né? Eu concordo plenamente. Militar, o papel das Forças Armadas não é o papel de polícia. O papel das Forças Armadas é defender a soberania do Estado e os poderes constituídos. A garantia da lei e da ordem, que está prevista na Carta Política, ela é numa situação excepcionalíssima. O que eu vejo e me causa muita preocupação, e não só a mim, né, o comandante Vilas Boas tem externado isso, né, eu acho que, sobretudo ao Exército, que é a força terrestre, é a força que tem o maior contingente, então é que é a mais convocada para atuar em operações de GLO e agora na intervenção no Rio de Janeiro, é justamente essa militarização das Forças Armadas. Né? Isso me causa muito temor, porque as Forças Armadas, em primeiro lugar, elas não estão constituídas com essa destinação constitucional. E depois, o soldado, ele é preparado para trabalhar com a letalidade, para trabalhar com a guerra. Não é tanto que existe dentro do nosso código,
né, uma parte que fala dos crimes militares em tempos de paz e dos crimes militares em tempos de guerra, né? E aí eu vejo, assim, sinceramente, com muita angústia, um soldado com um fuzil na mão, né, apontando para um cidadão. Como também me angustia muito um cidadão, né, no caso, muitas vezes um meliante, enfim, apontando um fuzil para uma pessoa inocente. Mas eu não acho, sinceramente, que essa seja a destinação das Forças Armadas. Se as polícias elas estão, de alguma forma, falhando, é necessário aparelhá-las, é necessário trabalhar com inteligência, né, fortalecer os estados, fortalecer a federação, que está tão enfraquecida, não é? Mas nunca transformar as Forças Armadas em polícias, como está sendo corriqueiro agora se fazer. Para atuar em linha de frente na área de segurança pública, né? Exatamente. Eu até admito que as Forças Armadas tenham poder de polícia para atuar em fronteiras, na defesa da soberania aérea, aí está certo, né, para defender a nossa biodiversidade, porque às vezes, né, os rincões do Brasil são tão grandes e são tão inacessíveis que só a Força Armada é capaz de chegar ali, né? Então, ela tem, de fato, ter um poder de polícia, mas para aquela situação específica, na verdade, não se está lidando com segurança pública, está se lidando com a defesa do país, com a defesa da soberania estatal. Agora, o soldado, que normalmente é um conscrito, que presta o serviço militar durante apenas um ano e que depois dá baixa e vai viver a sua vida, ele não está sequer preparado para enfrentar essa criminalidade organizada. Então, acho que é uma temeridade se colocar jovens de 18 anos com um fuzil na mão para lidar com narcotraficantes, não é? Para lidar com uma criminalidade organizada, que está cada vez mais organizada e mais transnacional, porque o crime não se limita só ao Brasil. O crime hoje, ele passa todas as fronteiras. É impressionante como é que os esquemas criminosos, eles são bem estruturados, muito mais, às vezes, do que o próprio Estado. Então, é necessário se investir em inteligência, é necessário, sobretudo, doutor Du, se investir em educação. Porque um país sem educação, é a longo prazo? É a longo prazo. Mas tem de haver políticas a longo prazo para se melhorar a situação de criminalidade, de violência que nós estamos enfrentando. É preciso que haja não só ações efetivas para combater a criminalidade, mas também projetos políticos a longo prazo, para tentar se melhorar, se aperfeiçoar essas desigualdades sociais, essa revolta, porque eu vejo a violência, não é, como um diálogo fracassado entre a estatalidade e a sociedade marginalizada, né, que é invisível e que está deixando de ser invisível por força da brutalidade e da ignorância. Então, isso é dramático, isso é a falência, isso é o colapso social. E me preocupa muito, porque as Forças Armadas não vão dar conta disso, né? E nem foram criadas para isso. No que diz respeito a este jovem, que é um soldado que está atuando nesta frente de segurança pública, agora especificamente no Rio de Janeiro. Se ele vier a matar alguém, num confronto qualquer, a competência para julgar o seu comportamento é da Justiça Militar? Na verdade, há uma discussão muito grande, porque a recente Lei 13.491, não é, ela alterou a lei do crime do Tribunal do Júri para dizer que os crimes dolosos contra a vida cometidos por militar contra civil em operações de garantia da lei e da ordem ou em operações militares, a competência é da Justiça Militar Federal. Ocorre que a Constituição, que é uma norma superior, não é, ela determina que esses crimes sejam julgados pelo Tribunal do Júri. E contra a Constituição não há como se opor. Eu entendo que nós teríamos, sim, competência se criássemos dentro da Justiça Militar, e eu venho reivindicando isso e brigando por isso, um Tribunal do Júri, como acontece na Justiça Federal Comum. Do contrário, eu não vejo possibilidades constitucionais de se julgar ou
pelo Conselho, na primeira instância, ou por nós mesmos, né, no plenário do Superior Tribunal Militar, os crimes dolosos contra a vida. E existe uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pelo PSOL, né, no sentido de que o Supremo se pronuncie sobre isso. Sobre a constitucionalidade desta lei que desloca a competência. Mais do que isso, amplia imensamente, né, a nossa gama de julgamentos do que é ou deixa de ser um crime militar. Então, em tese, nessas circunstâncias excepcionais, é necessário que nós, pelo menos, julgássemos só os crimes militares que estavam no Código Penal. Agora, não é mais assim. São todos os crimes tipificados nas leis extravagantes e também que não têm idêntica tipificação e que estão no Código Penal comum. Eu tenho muitas ressalvas. Primeiro, desnaturou a nossa característica de uma corte especializada. E depois, não é? É preciso que se esmiúce com muito cuidado o que é exatamente um crime numa operação militar, sabe? Porque é muito difícil, muitas vezes, identificar. A fronteira é muito tênue. A fronteira é tênue. Por exemplo, a questão do estelionato previdenciário. Antes já era, agora então nem se fala. O estelionato previdenciário, que que é 80% dos processos que tramitam na Justiça Militar, ele é um estelionato contra o erário federal, não é exatamente contra a força, não é exatamente contra a Marinha, o Exército, a Aeronáutica. É contra o Tesouro. Mas nós julgamos esses crimes como se fossem militares. Então, existe realmente uma dificuldade muito grande em se conceituar, mesmo estando todos eles lá nomeados no nosso Código Penal Militar, né, o que é exatamente um crime militar e o que deixa de ser. Com essa amplitude que a Lei 3.491 proporcionou, a dificuldade triplicou. E eu entendo, isso eu já me pronunciei a respeito, sem tribunal do júri não se pode julgar crime doloso contra a vida. Então, vamos formar um. É importante também destacar ao nosso telespectador que a distinção que a ministra está a se referir é que quase todos os crimes, praticamente todos os crimes no Brasil são julgados pelo juiz de direito. E depois os tribunais, por um órgão colegiado, vários magistrados. No caso do Tribunal do Júri, cuja competência está estabelecida na Constituição, que são os crimes dolosos com intenção contra a vida, quem julga são pessoas do povo, que compõem aquele conselho de sentença, os 7 jurados, pessoas comuns. São eles que dizem se o indivíduo é culpado ou inocente. Esse é o Tribunal do Júri. É verdade. E o que a ministra está insistindo é que sua posição é no sentido de que todos os crimes dolosos contra a vida, diante do princípio constitucional, daquela diretriz constitucional, sejam submetidos ao Tribunal do Júri. Haveria possibilidade de ter um Tribunal do Júri na Justiça Militar? Como existe na Justiça Federal Comum. Com isto, contornar-se-ia este debate de competência ou não e se adequaria à diretriz constitucional. Exato. Aí não se poderia atacar a norma, não poderia se impugnar a norma, porque a norma estaria atendendo todos os comandos constitucionais. Está claro. A ministra falou da situação da conduta em tempos de paz e em tempos de guerra. A visão, o tratamento jurídico que se dá à conduta é diferente. Completamente. Acho que uma característica mais marcante desta distinção é que no Brasil nós não temos pena de morte em tempos de paz. Exato. Mas se houver uma guerra declarada, a pena de morte é possível ser aplicada. Em uma série de crimes que estão no Código Penal Militar, inclusive o de deserção, o de traição, existe uma série de outros crimes, mas eu até digo ao senhor que eu trabalhei na comissão durante 2 anos, presidindo a comissão interna corporis do tribunal, para atualizar os conteúdos do Código Penal Militar, que data de 1969, ou seja, ele é anterior à Carta de 88. E uma das propostas é justamente esvaziar o comando constitucional e não prever a pena de morte, porque, afinal, isso é atentatório
aos princípios da dignidade, e todos os países civilizados praticamente a suprimiram. Esse projeto foi entregue à Câmara dos Deputados, porque existe a previsão na norma constitucional. Porém, se não houver, mas não é uma norma autoaplicável, ela necessita da intermediação do Poder Legislativo para que ela tenha eficácia. Não é? Se não houver, então, uma previsão no Código Penal Militar de que determinados crimes, né, como a cobardia, que se chama lá, a traição, a deserção em tempos de guerra, haja um apenamento com a pena de morte, a letra constitucional queda morta. E todos nós hoje, eu acho que todas as sociedades civilizadas entendem que é uma barbárie. Não é? Nem no Tratado de Roma, né, que julga os crimes contra a humanidade, que são os piores crimes que instituiu o Tribunal Penal Internacional, a pena de morte foi prevista. Então, eu acho que a tendência é justamente suprimi-la, mas ela existe e eu fiz um esforço, mas depende agora do Congresso Nacional. Vamos falar um pouquinho sobre a mulher na sociedade, a mulher nas Forças Armadas e a mulher na Justiça Militar. Qual a sua visão desta mudança comportamental da sociedade com relação à mulher e da mulher com relação à sociedade, ministra? A mudança é muito grande em muito pouco tempo, não é? Apesar de que o embate já vem ao longo de muitos anos. Eu costumo dizer que se eu hoje me sento e pude se presidir um tribunal militar, é porque muita sufragista apanhou, muita sufragista morreu e muitas mulheres, não é, deflagraram um processo de reivindicações e de uma forma contundente que muitas vezes até pagaram com a própria vida. Né? Enfim, o fato é que as mulheres hoje vêm conseguindo e vêm alcançando uma proeminência e uma envergadura que até então não tinham, mas muito ainda há de ser feito. A desigualdade e a necessidade de uma equiparação de gêneros ainda está longe do ideal. As mulheres, por exemplo, fui falar na UNB a respeito da questão da mulher e das conquistas nesses 30 anos da Constituição de 88, e realmente foram muitas as conquistas, foram muitas as vitórias, leis positivas, leis afirmativas que garantem uma série de medidas, como o direito às presidiárias de amamentarem os seus filhos, a lei dos 30% das coligações partidárias, a mulher vai ter uma participação, o Supremo agora decidiu, tem 30%, também vai ter 30% do fundo partidário. Me permita. Mas ainda há muito que ser feito. E as cotas, nesse contexto que a senhora Eu falou? sou francamente favorável às cotas, porque eu acho que ajuda, não só para as mulheres, para os afrodescendentes, para as pessoas com as pessoas que necessitam de uma proteção maior do Estado, não é? Mas as cotas, que são as ações afirmativas, né, é uma forma de uma ação afirmativa, ela é temporária, ela é transitória. Eu não defendo uma cota permanente. Eu defendo a cota até se alcançar a igualação. Quem é que nega que nós temos uma dívida histórica com os afrodescendentes no Brasil? Que a escravidão foi um flagelo, não é, que atrasou em gerações a promoção social dos negros no Brasil, sobretudo da mulher negra, que ainda é pior, porque é a minoria da minoria. Né? Então, as mulheres também, a vida inteira, né, elas foram, vamos dizer assim, retesadas. As mulheres sofreram menos do que os escravos, mas não deixaram de sofrer. Não se mede cotas de sofrimento, se mede cotas de desigualdade. E, nesse sentido, eu acho que é importante que o Estado promova políticas afirmativas para que se busque a igualdade intersexos, porque, lamentavelmente, ainda existe uma diferença muito grande, não só dentro vamos dizer assim, da iniciativa privada, onde as mulheres ganham 30% a menos do que o homem, mas também dentro dos espaços públicos de poder. Porque quando o acesso é meritório, por concurso público de provas e títulos, as mulheres ingressam. A magistratura é um exemplo. Elas formam hoje 40% da magistratura estadual e acho que 45% da magistratura federal. Mas quando a escolha é política, no universo de 93 ministros, somos apenas 15 mulheres.
Então, isso mostra, né, que as escolhas ainda são sexistas, não é? As escolhas ainda são voltadas para um passado histórico que não é tão recente, não é? Mas, afinal, ainda está entre nós de discriminar o gênero. Não é? É discriminação, é preconceito, lamentavelmente, ainda temos muito a fazer. Muito. Mas, como a ministra colocou, de um tempo onde a mulher sequer tinha direito ao voto, hoje trata-se aqui, no caso da ministra, uma mulher que não só julga os militares, homens e mulheres, mas presidiu uma corte militar. Mas veja, Isto doutor, representa também... Eu sou uma em 209 anos de existência. Exatamente, mas é nesse sentido que eu quero colocar. Uma pioneira, mas esta transformação precisa ser acelerada. E aí isso, cabe ao Estado. Exato. Eu acho que o Estado, inclusive, promovendo essas políticas, ele pedagogicamente ensina ao setor privado que é necessário promover a igualação. Não que a visão da mulher seja melhor do que o homem, a visão é diferente. Então, é importante que haja todas essas possibilidades de olhares para que se possa escolher e decidir de uma maneira mais equilibrada, de uma maneira mais equânime, de uma maneira mais justa, né? Aquilo que se vai fazer. Então, é fundamental, por exemplo, a participação política das mulheres no Congresso Nacional. Não há dúvida. E ela não aumenta, mesmo com a lei, a cota dos 30%, que foi muito importante no seu momento, mas que hoje está superada, porque se provou que as mulheres integravam coligações partidárias para a forma e que depois nem contas à Justiça Eleitoral prestavam, então ficavam com o nome sujo. E está comprovado estatisticamente que mesmo depois da lei do batom, né, muitas candidaturas femininas, como o caso das vereadoras e prefeitas, retrocederam. Mas para dar um contraponto a isto, que é grave, precisa ser solucionado, enfrentado e superado, essa questão da mulher na área política, nós verificamos uma outra realidade no âmbito universitário. A ministra, que é professora, certamente tem a predominância de alunas. As mulheres são maioria, principalmente na área jurídica. Né? São maioria. E elas vão alcançar a maioria nos concursos, porque até majoritariamente, quantitativamente, né, elas estão num número maior. Né? Então, elas vão ser... vamos dizer assim, vão passar primeiro nos concursos ou vão passar em maior quantidade nos concursos públicos. O problema é quando a escolha é política. Aí os espaços de poder, eles se afunilam e a mulher não consegue entrar. Né? E muitas vezes, por exemplo, a mulher que é eleita como parlamentar, ela não ocupa comissões que são importantes, comissões que são de destaque dentro da República, mesas diretoras. Então, é um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho que eu acho que, antes de tudo, de conscientização da sociedade, né? E que é irreversível. Mas ainda é árduo. Tem muito a fazer. No que diz respeito ao AB São Paulo, no contingente de colegas, as mulheres, a cada ano, têm um percentual maior. Já são mais de 50% de mulheres advogadas em São Paulo. E com este crescimento, que embora seja paulatino, mas ele acontece, isso nos dá uma perspectiva que o futuro será melhor, viu, ministra? Não, eu não tenho a menor dúvida. Um futuro com homens e mulheres lado a lado. É isso. Não é? Isso é que é o importante. Homens e mulheres, e transexuais, e transgêneros, enfim, que a diversidade seja contemplada, né, dentro de uma sociedade que tem que primar pelo respeito e pela tolerância, não é? Ao ser humano. Exato. Nós precisamos sepultar de uma vez por todas o preconceito, a intolerância, a discriminação. Nós precisamos evoluir como seres humanos, como uma sociedade que busca ser moderna. Eu, com muita tristeza, digo que nós estamos nos avizinhando do finalzinho do nosso programa. E sempre nesse finalzinho, nós fazemos tirando a beca, tirando a toga, um ping-pong muito rápido, ministra, perguntando para o nosso convidado ou convidada sobre algumas questões que revelam
o ser humano, o dia a dia, tal. E dentre elas, eu começaria perguntando o seguinte, especialmente nesse momento de igualdade entre homens e mulheres, a ministra tem um time de futebol de sua preferência? Tenho, sou Cruzeiro. Cruzeiro, muito bem. Sou Cruzeiro. Poderia rapidamente identificar a sua maior conquista? Eu acho que a minha maior conquista foi o meu casamento. Que eu sou feliz. Muito bem. Ao lado do meu marido. E eu acho que no mundo onde existe tanto desamor, né, ter encontrado o parceiro ideal, né, a pessoa que te complementa, né, e que faz a vida valer a pena, talvez seja a maior vitória que um ser humano, em termos existenciais, possa alcançar. Que beleza, ministra. E tem algum livro que mereça registro? Um livro de cabeceira, um livro que a senhora gostou muito? Tem vários, seria até uma covardia escolher um só. Então, eu vou falar recentemente sobre um que acabei de ler, que me encantou, que foi O Homem que Amava Cachorros, do Leonardo Padura, que conta o assassinato do Trotsky, né, no México, a trajetória de Trotsky e o seu assassinato depois pelo Ramon Mercader, no México. Eu, posteriormente à leitura do livro, fui à Cidade do México, que eu não conhecia, e aí fui visitar a residência de Trotsky, fui visitar a casa de Frida Kahlo, onde ele viveu, e eu fiquei encantada, porque é uma ficção com fundo real. Eu queria pedir uma palavra da ministra para os jovens deste Brasil que estão nos assistindo. Uma palavrinha que defina esta mensagem aos jovens. Ganhem o mundo, mas não percam a alma. Muito bem. Ministra, só posso agradecer a gentileza deste agradável programa que tivemos aqui. Este é o Data Vênia, pela Rede TV, para você, destrinchando as questões desse universo jurídico tão complexo, trazendo a você as informações e as pessoas que coordenam esse grande universo. Quero agradecer a sua audiência e convidá-los para estarem conosco daqui a 15 dias no próximo Data Vênia. Até lá e obrigado.